E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Jonathan Dallon e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de regra de 3. Agora vamos falar da regra de 3 compostas. E, pessoal, já digo para vocês que esse conteúdo ele é muito fácil, ele é muito simples, ele é bem parecido com a nossa regra de 3 simples. O que acontece aqui é como nós tivéssemos mais de uma regra de 3 simples acontecendo ao mesmo tempo, tá? Inclusive, existe uma maneira de tu resolver regra de 3 compostas fazendo sucessivas regras de 3 simples. Só que daí isso dá muito mais trabalho, acaba que ele requer muito mais tempo e não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é de fazer de uma maneira mais simples e mais concreta possível, tá? Então vem comigo, vamos tentar entender esse conteúdo juntos, tá? Então, pessoal, esse é o material que vocês têm aí, eu vou ler ele junto com vocês, depois vamos fazer alguns exercícios juntos. Bom, na regra de 3 compostas, temos sempre 3 ou mais grandezas envolvidas e um valor desconhecido a ser calculado. Se vocês lembrarem, na regra de 3 simples, nós sempre tínhamos 3 grandezas, queríamos achar a quarta, aqui a gente vai ter mais, a gente pode ter 5 grandezas e quer conhecer a sexta, a gente pode ter 7 grandezas e querer achar a oitava. Seria essa a ideia, tá? E novamente nós temos 3 passos para seguir, tá? O primeiro passo é organizar os valores de grandeza envolvidas do problema em colunas de grandeza do mesmo tipo. Então é aquela história, né? Se eu falei de peso, é peso na primeira. Se eu falei de unidades, é unidades na segunda. Se eu falei de velocidade, é velocidade na terceira. Seria essa a ideia. Bom, depois perguntar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pessoal, mais uma vez, esse aqui é o ponto mais importante e o detalhe, que esse é o ponto que vai tornar toda a dificuldade da regra de 3 compostas. Se tem alguma coisa que pode deixar a regra de 3 compostas um pouco mais difícil, é essa questão de a gente saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, que a gente só descobre isso fazendo as perguntas, tá? E depois montar e calcular o valor da incógnita. Beleza, esse terceiro passo também vai ser um pouquinho diferente da nossa regra de 3 simples. Pessoal, a gente só vai conseguir entender uma regra de 3 compostas resolvendo exercícios. E por isso que eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente trabalhar junto com eles. E vamos para o primeiro exemplo. Aqui. Pessoal, então, olha só, o que a gente tem que fazer numa regra de 3 composta? O primeiro passo é sempre a gente organizar as nossas grandezas, tá? Em grandezas em mesmas colunas, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo. Se eu vou falar de peso, é peso na primeira. Se eu estou falando de tempo, é tempo na segunda. Então, vamos resolver o nosso primeiro passo. Numa gráfica, existem 3 impressoras offset que funcionam interruptamente, 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Pessoal, posso parar aqui. E olha que interessante, já estamos começando com um exemplo muito bom. Por quê? Porque eu estou falando de 4 grandezas diferentes, né? E vamos organizar essas 4 grandezas. Nós temos, então, impressoras. Ó, nós temos as impressoras, vou botar aqui, ó, impressoras, que elas funcionam 10 horas por dia. Beleza, pessoal, você percebe que a gente tem 10 horas por dia e nós temos um durante 10 dias, né? Então, nós temos 2 unidades aqui que elas são muito próximas, tá? Elas são muito próximas, mas são coisas diferentes. Nós temos as nossas horas por dia, que eu vou botar assim, ó, horas por dia, tá? E nós temos o tempo, né, que são coisas diferentes. Tá ali agora sim, o tempo que aqui para nós sendo calculado em dias. Vou até botar aqui, ó, a unidade de medida do tempo é dias. E nós temos a nossa produção, né, que é a quantidade de folhas. Produção. Ah, professor, eu não gosto de escrever os nomes dos tópicos, porque eu não esqueço. Escrevam, pessoal. Escrevam, tá? Por quê? Principalmente por causa disso, ó. Se a gente não escrever o que a gente está escrevendo, quais são a unidade de medida, qual é a grandeza que a gente está trabalhando, existe uma chance muito grande de a gente acabar esquecendo. E quando nós temos unidades muito próximas, aí sim é muito fácil a gente acabar trocando duas grandezas de lugar e por um erro bobo acabar errando a questão, tá? Agora vamos lá. Agora que eu já botei as minhas grandezas, eu vou começar a preencher. Então nós temos 3 impressoras trabalhando 10 horas por dia, num tempo de 4 dias, e isso produz um total de 2.400 folhas. Perdão, 240 mil folhas, eu li errado. Tá aí. Ok, esse aqui, pessoal, seria como se fosse o nosso primeiro evento. Acabou, vamos para o segundo evento. Vamos ver o que aconteceu no segundo passo, tá? Agora, tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 240 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar interrompidamente 2 máquinas restantes? Então, beleza. Galera, primeira coisa, se quebrou uma máquina, né? A gente já sabe que sobrou 2. Agora, ele diz que ele quer produzir exatamente o dobro, né? Ele quer produzir 4.800 folhas. Agora, olha só, ele quer saber em 6 dias, vamos lá, preenche. Em 6 dias,
Quantas, ó, vou até preencher aqui de vermelho. Essa é a pergunta. Quantas horas por dia? Quantas horas por dia deverão funcionar interruptamente? Galera, o nosso X está exatamente em horas por dia. É o que a gente quer saber. Galera, isso aqui tudo foi o nosso primeiro passo, tá? Que era organizar as nossas grandezas de acordo com as grandezas em colunas do mesmo tipo, tá? Então, impressoras, horas por dia, tempo e produção. Isso aqui tudo foi para a gente fazer o primeiro passo. Agora a gente entra no segundo passo, galera, que é o passo mais importante, que é saber se nossas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E pessoal, aqui que vem o detalhe. Por quê? Vamos supor que as minhas impressoras elas podem ser diretamente proporcionais a tempo, mas elas podem ser inversamente horas por dia. Então o que acontece é que as grandezas elas variam de acordo com a outra grandeza que eu estou apontando. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que numa regra de 3 composta tem uma unidade que manda, que é ela que a gente vai comparar de acordo com a demais. Tá, mas e quem que é essa grandeza? É sempre aonde tem a nossa incógnita. Na verdade, eu não tenho um x em horas por dia, então é aqui, é esse cara aqui que vai mandar nas demais. Tá, e como é que eu vou classificar isso? Pessoal, a gente vai sempre, olha só, sempre aonde tem o x, a gente vai colocar uma seta apontada para cima. É essa a ideia. Fundamental isso. Ah, professor, mas o x está para baixo, não tem que apontar a seta para o x? Não, não existe isso. O que você tem que entender é o seguinte, aonde tem o x, a gente vai botar uma seta para cima. Por quê? Porque a partir de agora eu vou perguntar se horas por dia é diretamente inversamente proporcional a impressoras, é diretamente inversamente proporcional a tempo, é diretamente inversamente proporcional à produção. É essa a ideia. Se ele for diretamente, seta para cima. Se for inversamente, seta para baixo. Então agora eu vou ter que fazer 3 perguntas, uma para cada uma das outras grandezas. Então, olha só a primeira pergunta. Quanto mais impressoras eu tenho, tá? Você tem que entender que, ó, se eu vou comparar agora impressoras e horas por dia, é como se eu estivesse deixando constante as produções e o tempo, tá? Então, se eu tiver mais impressoras para mim produzir a mesma coisa, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Ou melhor, ficou ruim a pergunta, né? Então vamos fazer diferente. Se as minhas impressoras trabalharem mais horas por dia, tá? Eu vou precisar de mais impressoras ou menos impressoras para produzir a mesma coisa? E aí, tá ficando difícil? Bom, olha só, essa é a grande dificuldade, tá, pessoal? Se eu comparei horas por dia com impressora e ficou ruim, a gente faz o contrário. Compara a impressora com horas por dia. Então, pensa comigo. Eu quero produzir a mesma coisa, tá? Eu quero produzir a mesma coisa. Se eu tiver mais impressoras, eu vou precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Menos, né, pessoal? Quanto mais impressoras eu vou ter, eu preciso trabalhar menos horas por dia para imprimir a mesma coisa. Moral da história, isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto mais horas por dia a gente trabalha, menos impressora eu preciso ter. Ou o contrário também, né? Quanto mais impressora nós temos, eu preciso trabalhar menos horas por dia para produzir a mesma coisa. Perceberam que esse é o ponto mais difícil, que é fazer a pergunta, e não existe uma regra para a pergunta, pessoal. Você tem que ir tentando, tá? Vocês vão ver que essa vai ser a maior dificuldade de vocês. Tenta a primeira pergunta, ficou complicado, tentam outra. E assim por diante. Vamos comparar agora com o tempo. Quanto mais horas por dia as minhas impressoras ficarem produzindo, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Olha só, quanto mais horas por dia as minhas impressoras ficarem funcionando, eu vou precisar de menos tempo, não é verdade? Ó, mais horas por dia trabalhando, eu vou terminar antes, menos tempo. Mais uma grandeza inversamente proporcional. Não perde nem tempo, joga para baixo. E por último, quanto mais horas por dia eu estiver produzindo, eu estiver produzindo papel, eu vou ter que trabalhar mais, ou melhor, essa pergunta ficou, eu vou fazer de novo. Quanto mais horas por dia as minhas impressoras elas ficam imprimindo, eu vou produzir mais ou menos? Quanto mais horas por dia elas imprimem, mais produção elas vão ter. Então, ó, mais uma, mais outra, grandezas diretamente proporcionais. Tá aqui, pessoal. E esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o passo mais difícil que a gente acabou de resolver, tá? Que é saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? E o detalhe, pessoal, que nem sempre a gente vai ter 3 incógnitas. É muito mais comum a gente trabalhar só com 3, tá? Não com 4. Nesse caso aqui, eu peguei um exemplo mais elaborado para a gente... Se a gente entender o difícil, a gente consegue fazer o fácil. Seria essa a lógica. Tudo bem, galera? Pessoal, não se preocupem, não se apavorem. Se vocês estão com dificuldade de fazer a pergunta, vocês têm que ir testando ela, vocês têm que ir treinando, tá? Não deu certo a primeira, tenta de uma outra maneira. Seria essa a ideia, tá? Bom, e agora, pessoal, como a gente sabe,
todas as setas que estão para baixo, elas são inversamente proporcionais às nossas horas por dia, certo? Então, todas aquelas que estão com seta para baixo, nós vamos ter que fazer o inverso, tá? O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Aqui também está inversamente proporcional. O 4 vai virar denominador e o 6 vai virar numerador. Está aqui. E nessa outra grandeza, né, a gente não vai precisar mudar ela, porque ela é diretamente proporcional. Tudo bem, pessoal? E agora vem o nosso terceiro passo, que eu disse que ele era diferente. Como agora, pessoal, nós temos mais uma grandeza, você tem que entender o seguinte, isso aqui é a regra, tá? Sempre aonde tem um x, ele vai ser a nossa igualdade. Então, ó, lembrando que tudo isso aqui são frações, né? São tudo frações. Então, aonde tem um x é a nossa igualdade. Então, eu vou ficar aqui 10 está para x, e isso aqui vai ter que ser igual ao produto de todas as demais razões. O que é o produto mesmo? É a multiplicação. Só que o detalhe é que as que são inversas, temos que fazer o inverso. No caso, o 2 vem para cima, o 3 vem para baixo. Nesse caso aqui também faz a inversa, né? O 6 vai para cima e o 4 vai para baixo. Nessa última não precisa fazer a inversa. Então, só coloca 240 mil sobre 480 mil. E, pessoal, a partir de agora, acabou a nossa regra de 3 composta. Agora, simplesmente, temos uma equação de primeiro grau e nós precisamos resolver ela. Isso é regra de 3 composta. A partir do momento que eu resolver isso aqui, eu vou ter o valor de x. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, aonde tem o x, ele é a nossa igualdade, e depois a gente faz o produto das demais, daquelas incógnitas que não, daquelas frações que não tem o x. Lembrando de fazer o inverso das inversamente proporcionais. Agora sim, ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver todo esse lado aqui, tá? Eu vou resolver esse lado. Depois que eu resolver esse lado, eu vou pensar na minha equação. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar esses zeros. Corta esse com esse com esse. Beleza. E agora? Vocês não concordam comigo que 24 e 48 ambos são divisíveis por 24? Na verdade, não concordo que 48 é o dobro de 24? Então, eu vou dividir os dois por 24. Ó. Dividir por 24 dá 1. Dividir por 24 deu 2. Que maravilha. E agora, olha o detalhe, pessoal. Olha que bonito. Se eu quiser, eu posso dividir esse 2 com esse 4. Mas também, se eu quiser, eu posso dividir esse 2 com esse 2 aqui. Galera, na simplificação de fração, eu posso dividir qualquer um elemento que está em cima, ou seja, no numerador, com qualquer elemento que está embaixo no denominador. É essa a ideia. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Que nem se eu quiser eu dividir esse 3 com esse 6, eu posso também, né? 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Ah, professor, eu não gosto de simplificar. Se tu não gosta de simplificar, é essa hora que tu vai se dar mal. Tá? Por que eu enchi o saco de vocês lá na regra de 3 simples? Porque aqui, pessoal, se vocês não usarem calculadora, vocês vão trabalhar com números muito grandes. Por exemplo, nesse caso aqui, vocês teriam que fazer 12 vezes 480 mil. Vocês vão trabalhar com um número beirando a 1 milhão. Tá? Então, olha o tamanho do número. E aqui o número maior que eu vou ter é o 48. Por isso que eu digo, pessoal, simplificar é sempre melhor, sempre mais rápido, sempre mais confiável. Tá? Quem não queria simplificar antes vai ter que simplificar agora, tá? Porque vai trabalhar com números muito grandes. Ah, professor, mas eu uso calculadora e dá certo. Beleza? Quando voltar às aulas normais, que a gente tiver a prova, vocês não vão ter calculadora para fazer. Vocês têm que aprender isso. Daqui a 2 anos, quando vocês forem fazer o Enem, esse tipo de conta que vai aparecer para vocês. Vocês têm que saber fazer isso. Tudo bem? Só para finalizar, ó, eu tenho um 2 aqui e um 4, né? E ambos são divisíveis por 2. Fica 1 e fica 2. Agora eu acredito que não tem mais possíveis multiplicações, né? Então, eu vou manter esse lado que eu não mexi nada. E agora eu vou fazer as multiplicações. Ó. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Beleza. E olha o que sobrou, pessoal. Sobrou uma igualdade entre razão, ou seja, uma proporção. E para resolver isso, basta a gente fazer uma multiplicação cruzada. X vezes 1 deu x, 2 vezes 10 deu 20. 20 o quê? Eu não queria saber horas, né? Não era horas por dia? 20 horas por dia. Tá aí. Respondido nossa questão. Eita! Aí. Então, olha só que interessante, pessoal. Se quebrar uma impressora e nós tivermos que produzir o dobro de folhas em 6 dias, a gente vai precisar dobrar a nossa carga horária. A gente vai precisar começar a trabalhar 20 horas por dia. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Vocês viram que o processo é longo, né? Vocês perceberam isso. Mas também não é difícil. Só para vocês ficarem claros, eu estou trazendo exercícios aqui bem elaborados. Vocês vão ver que a lista de vocês já vai começar com exercícios bem simplesinhos, bem fáceis. E lá no final vai começar a dar uma elaborada a mais.
Tudo bem, pessoal? Eu poderia parar aqui, mas eu acho que ainda foi muito pouco, o conteúdo ele é extenso, então eu trouxe mais uma questãozinha para a gente fazer junto, porque eu acho que ela vai ser bem válida. E nessa questão tem um detalhezinho bem interessante, assim, um pega-ratão, que eu acho que é bem válido a gente comentar. Então vamos resolver juntos essa questão número 2. Então, olha só, 24 operários, tá? 24 operários fazem 2/5 de um determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias essa obra terminará, sabendo que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuiu de 1 hora por dia? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos são os operários, né? Operários, vou deixar assim, que eles trabalham 2/5 do dia, perdão, eles fazem 2/5 de um determinado serviço, então eu vou botar que isso aqui é o trabalho, né? É o trabalho, eles fazem um trabalho de 2/5 dos dias, um trabalho, durante um tempo de 10 dias, um tempo, e olha só, mais uma vez, horas por dia, né? Horas por dia, beleza. Então vamos lá. Então, nós temos 24 operários, trabalhando, eles fazem 2/5 de um serviço num tempo de 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias, ó, tá aqui a pergunta, em quantos dias, então já sei que é aqui no tempo, né? Já vou até botar uma incógnita. Em quantos dias estará terminada, sabendo que foram dispensados 4 operários? Se foram dispensados, a gente mandou embora. Então, em vez de ter 24 menos 4, temos 20 operários. E o regime de trabalho diminuiu em 1 hora por dia. Então, em vez de eles trabalharem 7, eles trabalharam 6. Está aqui. Opa, professor, sobrou um buraco ali. Será que eu boto X? Não posso, né? Porque X já foi lá. E agora? O que eu vou preencher aqui em trabalho? Vamos criar uma história aqui, tá? Para ficar mais fácil a gente entender. Vamos supor que eles estão fazendo um prédio, tá? Então, 24 operários, eles construíram 2/5 do prédio. O que seria 2/5 do prédio? Vamos pensar que esse nosso prédio ele tem 5 andares, tá? Desses 5 andares, já foram feitos 2. Certo? Só que a gente sabe, deixa eu fazer aqui, ó. A gente sabe que esse prédio só vai parar quando eu tiver construído os meus 5 andares. Certo? Seria essa a ideia. Então, ele quer saber o quê? Então, galera, vê se vocês concordam comigo. Ele quer saber em quantos dias a obra vai ter terminada. Para terminar a obra, a gente não precisa exatamente construir esses 3 andares que estão faltando? Então, olha que bonito. Vocês não concordam que a gente fez 2/5 do trabalho? Para a gente terminar o trabalho, falta a gente fazer 3/5 do trabalho. Está aqui. É essa a ideia. Olha que bonito, pessoal. A gente está dando um valor lógico para a nossa fração. E tem mais um detalhe aqui, pessoal. Vê se vocês concordam comigo. Isso aqui é a mesma coisa que uma fração, certo? Eu já ia mostrar para vocês que isso aqui é a mesma coisa que fração. E agora, eu teria isso aqui, então, ó, 2/5, certo? Em fração de 3/5. Meu Deus, professor, o que a gente faz com isso? Que absurdo, o que é isso? Galera, isso aqui é algo bem simples, na verdade. Isso aqui é chamado de fração de fração. Como que a gente faz para resolver isso? Eu já disse para vocês, ainda quando nós estávamos nas aulas presenciais, que fração é a mesma coisa que uma divisão. Moral da história, eu posso muito bem dizer isso aqui, inclusive lá naquela primeira lista bem grande que eu trouxe para vocês, a gente trabalhou com isso. Se fração é a mesma coisa que uma divisão, eu posso dizer que isso aqui é 2/5 que divide 3/5. Na verdade, fração é a mesma coisa que uma divisão. E, pessoal, vocês viram isso lá no início do ano, e que foi uma revisão, né? Que a gente sabe que fração, que divisão é a mesma coisa, perdão, divisão de fração é a mesma coisa que a gente manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, na verdade. Olha só, é a mesma coisa que eu fazer o inverso, né? Eu vou transformar em multiplicação, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. E agora, olha só, eu tenho 5 de um lado e 5 do outro, eu posso simplesmente cortar. O que eu fiquei com? 2/3. Moral da história, pessoal, eu posso muito bem excluir esse 5 e ficar bem mais fácil de trabalhar. Aí, ó, olha que maravilha, tá ali, ó. Eu comprovei matematicamente para vocês o porquê que eu poderia fazer isso, mas eu também poderia simplesmente pensar em andares. Com 24 operários, eu construí 2 andares em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Agora, com 20 operários, eu vou ter que construir 3 andares. Tá? Quanto tempo vou precisar trabalhando 6 horas por dia? Seria essa a ideia. Olha que bonita essa questão, pessoal. Eu trouxe aqui uma outra interpretação que pode aparecer para nós, tá? Esse era o pega-ratão que eu já dito para vocês, tá? Mas isso aqui era só para a gente entender, eu vou tirar, porque a partir daqui é a nossa parte importante, tá? Mais uma vez, pessoal, estou trazendo uma outra questão elaborada, tá? Vocês vão ver que as primeiras questões que vocês vão trabalhar só vai ter 3 incógnitas, é como se não tivesse aqui o horas por dia. Bom,
Vamos lá. O que a gente aprendeu é que sempre aonde tem o x, a gente joga essa seta para cima. Beleza. Agora a gente vai começar a fazer as nossas perguntas. Então, olha só. Pessoal, quanto mais operários eu tiver, eu vou ter que trabalhar mais tempo ou menos tempo para me produzir a mesma coisa? Quanto mais operário eu tenho, né, eu vou trabalhar antes, ou seja, eu vou precisar de menos tempo. Então, mais operário, menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Aí, resolvido. Quanto mais operário eu tenho, eu demoro menos tempo. E agora? Quanto mais trabalho a gente tem, vamos pensar na questão dos andares. Quanto mais andares eu tenho que construir, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Quanto mais andares eu tenho, quanto mais trabalho eu tenho, eu preciso de mais tempo também. Não é verdade? Se eu tenho que construir 5 andares, eu vou demorar mais do que se eu tivesse construído 3 andares. Então, quanto mais trabalho a gente tem, mais tempo a gente demora. E por último, quanto mais horas por dia a gente trabalhar, certo? Eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para terminar minha obra. Se eu aumentei a minha carga horária diária, eu vou demorar menos tempo, não é verdade? Então é grandezas inversamente proporcional. Está aqui. Essa é a ideia. Ah, professor, por que o senhor apontou a seta para baixo aqui se o 24 é maior que 20? Pessoal, esqueçam isso. A gente não está comparando o número. Eu estou comparando grandezas, tá? Então, não fique com essa, que a seta tem que apontar para o número maior. Isso não existe. Isso é um absurdo. Aí só tem, essas setas, elas só estão aqui para nos auxiliar. Se eu quisesse não colocar seta e colocar inversamente, diretamente, inversamente, poderia ter feito assim também, tá? É uma outra maneira. Isso é algo que vocês decidam. Pessoal, a partir de agora, a partir do momento que a gente resolveu, que a gente já sabe que as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, o que a gente faz é montar a nossa operação, né? Ou montar a nossa equação, desculpa, e a partir daí resolver. Como a gente sabe que aonde está a nossa incógnita é ela que manda. Então é ela que vai ficar isolada. Isso aqui vai ter que ser igual ao produto, ou seja, a multiplicação das demais. Lembrando que todas aquelas que são inversamente proporcionais, nós precisamos fazer o inverso. Aqui no final tem mais uma inversamente proporcional. Então, primeiro passo, o 20 vai para cima, o 24 vai para baixo. Lembra que é sempre o produto das demais, né? O 2/3 ele é diretamente, então fica 2 e fica 3. E agora o 7/6 faz o inverso também. O 6 vai para cima e o 7 vai para baixo. Beleza, pessoal. A partir daqui a gente vai calcular. A minha dica que eu dou para vocês é esquecer a incógnita x e resolver primeiro essa multiplicação, tá? E olha só, pessoal. Vou começar aqui, ó. O 20 e o 24, ambos são divisíveis por 2. Ou melhor, né? Ambos são divisíveis por 4, na verdade. 20 dividido por 4 deu 5. 24 dividido por 4 deu 6. Ah, professor, eu não consegui dividir por 4, eu não vi isso, eu dividi por 2. Não tem problema também vai dar certo, tá? Só vai ter que fazer uma simplificação a mais. E olha só, galera, se eu tenho um 6 denominador e um 6 numerador, eu vou cortar eles, que vai ficar 1 e 1. Olha que maravilha. Quem mais será que eu posso simplificar aqui? O 2 não tem com quem? Acho que, na verdade, já simplifiquei todo mundo, né? 5 não dá para dividir com 3 nem por 7, e o 2 não dá para dividir com 3 nem com 7. Então, o que a gente faz agora? A gente vai organizar a nossa equação. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 7, 21. E olha o detalhe, pessoal. Agora, a gente ficou com uma equação, uma igualdade de fração. Pessoal, lembra quando eu tenho uma igualdade de fração, eu posso simplificar sempre em linhas, né? Na verdade, eu posso simplificar em linha ou coluna, certo? Isso aqui só é válido para quando nós temos uma igualdade. Então, olha só, eu posso simplesmente cortar esse 10 com esse 10, ou cortar os zeros. E agora eu faço a multiplicação cruzada. 1 vezes x, x. 1 vezes 21, 21. 21 o quê? Estamos falando de tempo, né? Então, 21 dias. Olha que interessante. São necessários 21 dias para a gente conseguir construir 3 andares com 20 operários trabalhando 6 horas por dia. Está aí resolvido a nossa questão. Pessoal, o que vocês acharam? Novamente, eu trouxe dois exemplos aqui bem elaborados, porque na minha visão, se a gente consegue resolver o mais difícil, se a gente conseguir entender o mais difícil, a gente vai conseguir resolver o mais fácil, tá? Então, eu espero que tenha funcionado essa estratégia. Vocês vão descobrir agora enquanto começarem a fazer os exercícios de regra de 3 compostas. Da nossa lista, pessoal, agora a gente pode fazer todas as questões, da 1 até 22. Da 1 a 11 é regra de 3 simples, vocês já poderiam ter feito, e agora da 12 até a 22 são regra de 3 compostas.
Tudo bem, pessoal? Não tenho dúvida que vocês vão conseguir fazer e qualquer coisa, se surgir alguma dúvida, me chamem que eu estou aqui para ajudar vocês. Certo, pessoal? Lembrando que essa lista vai até segunda-feira que vem. Agora sim, galera, muito obrigado, bom trabalho para vocês e qualquer coisa me chamem. Valeu, galera, abraço, se cuidem, tchau, tchau!